nossa vida é do Mestre. O nosso caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O nosso caminho é do Mestre. A nossa esperança, irmãos, nós não esperamos mais em homens, nós esperamos nesse Mestre, aquele que é poderoso, aquele que nos ama, aquele que tem nos ajudado, aquele que tem trabalhado a nosso favor, aleluia. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9, que vai dizer assim: e sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Te louvamos e te bendizemos, Pai querido, Pai amado, nessa manhã. E te pedimos, Senhor, meu Deus e meu Pai, fale conosco. Que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Fale conosco através da palavra. Obrigado por essa manhã. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor preparou, meu Deus e meu Pai, uma mesa para nos assentarmos nessa manhã contigo. Já te pedimos perdão pelos nossos pecados. Já te pedimos, Senhor, fale aos nossos corações através da tua palavra. Que o seu nome continue sendo glorificado nessa manhã. Abençoe teus filhos, meu Deus e meu Pai, que conseguiram chegar. Abençoe aqueles também, meu Deus e meu Pai, que não conseguiram. Abençoe nessa manhã. Glorifique o teu santo nome. Vai sondando os nossos corações. Te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, falando a respeito de José, falando a respeito de sonhos. Porque aqui nós vamos ver um jovem de 17 anos que se destacava. Ele se destacava porque Deus já tinha separado José para uma obra. Por isso que ele se destacava no meio dos seus irmãos. E o interessante é que a gente escuta, às vezes, as pessoas falando: ah, José era caguete, José era dedo duro. José era obediente. Porque você imagine a pessoa que tem uma quantidade de filhos e que de repente os pais conhecem os seus filhos e delega um que é obediente para trazer a notícia. Então ele era um jovem obediente, ele já era um jovem que se destacava, ele já era um jovem que seu pai via nele que ele tinha algo diferenciado, que não iria esconder, até porque o pai queria saber o que os irmãos faziam quando eles saíam para trabalhar, para que o pai pudesse corrigir. Então, como que pode, muitas das vezes, a gente que tem um irmão, uma irmã, tá vendo indo por um caminho errado, e a gente não quer conversar com nossos pais, para que eles possam corrigir? Porque a gente tá vendo que tá indo por um caminho que vai quebrar a cara. Aí a gente ama mais, achando que a gente acha que a gente ama mais, omitindo algo que o pai pode chamar para conversar, para que ele entenda que ele está indo para um caminho errado. Aí é mais fácil a gente ficar bem com o nosso irmão, vendo o caminho que está indo, do que falar com o nosso pai o que está acontecendo. Assim era José. E ele se destacava. Porque o pai dele dava uma ordem para ele, ele cumpriu. O pai, eles estavam lá, eles estavam dormindo, eles não estavam trabalhando. E ele já incomodava, porque, irmãos, quando tem um chamado, quando tem uma essência, quando tem algo diferenciado, há incômodo também. Porque muitos vão perceber o que há sobre as nossas vidas e se E assim era com José. E aí ainda o pai me faz uma turma
túnica para José, para colocar sobre a vida de José. Aí mesmo que despertou inveja nos irmãos. Aí mesmo que despertou uma fúria. E aí, dentro desse interim, o Senhor dava sonhos para ele. E ele tinha 17 anos. Ele não entendia, ele queria compartilhar. Ele não entendia o significado daqueles sonhos. E quantas das vezes Deus não nos tem dado sonhos? Né? Sonhos mesmo. Porque tem gente que sonha porque comeu demais, está com a barriga cheia. Tem sonhos, irmãos, que são espirituais. Mesmo que a gente não entenda, às vezes tem algumas irmãs, alguns irmãos que sabem interpretar através da palavra. Mas aí tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente acha, sabe que a barriga está muito cheia, ou então foi algo que a gente viveu durante o dia. Mas tem sonhos que são espirituais que o Senhor nos dá. E esse sonho que José tinha eram sonhos espirituais que ele não entendia. E ele compartilhava com seu pai e com seus irmãos. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que quando ele sonha, que ele fala que ele vê a lua e o sol e as 11 estrelas se inclinando perante ele, o pai dele corrige ele. Mas o pai dele sabia que tinha algo significante. Mas aí um pai que é sábio, o que ele fazia? Ele repreendeu José. Mas ele ficou atento. Ele entendeu que significava algo. Mas ele não deixou de corrigir José no meio dos irmãos. E ele guardava no coração aqueles sonhos que José ia falando que ia acontecendo, que ele ia vivenciando. Porque José ele tinha sido separado. A Bíblia diz que Jacó amava José porque era o filho da sua velhice, da mulher que ele amava. Assim diz a palavra do Senhor. Então já tinha algo de essência, já tinha algo que Deus já tinha colocado sobre a vida daquele jovem, que já se destacava no meio dos seus irmãos, que os irmãos mais velhos o invejavam. Depois daquela túnica, então, só piorou, porque havia um propósito de Deus na vida daquele jovem. Deus tinha um propósito na vida daquele jovem. E eu creio que Deus tem um propósito na nossa vida. Muitas das vezes Deus nos dá sonhos espirituais. E esse sonho que ele estava dando para José não era um sonho que pudesse falar assim, vai vir luta, vai vir adversidade. Porque na maioria das vezes o Senhor tem um propósito na vida da gente, e para a gente chegar naquele lugar, o Senhor não vai dizer que vai vir luta, vai vir perseguição, vai vir calúnia, vai vir todo esse tipo de adversidade. Senão a gente vai falar assim, eu não quero não, vou ficar aqui desse jeito, assim tá bom, não quero nada não quero passar por isso. José, ele não entendia. O seu pai entendia. E eu lembro que a palavra vai dizer que Maria também, no capítulo 2, versículo 19, eu acredito, que aquilo que ela não entendia, Maria, mãe de Jesus, a Bíblia vai dizer que ela também guardava no seu coração e as conferia, aquilo que ela estava vivendo. Porque imagine uma mulher, uma moça, que é convidada pelo Espírito Santo de Deus gerar o Filho de Deus, e passando por toda aquela situação, teve que largar a cidade, largar a sua família, teve que ir para um lugar longe para que aquela criança nascesse. Como que a gente vai entender que tem um propósito de Deus quando nós estamos vivendo lutas, perseguições e adversidade? É difícil, irmãos. Nós somos humanos. A nossa carne não se converte. Como que a gente vai entender muitas das vezes até que se Deus está no negócio mesmo? E ela guardava no coração dela, como Jacó também guardava, aqueles sonhos e a posição do seu filho José. E a gente precisa entender que na nossa vida também não é diferente. Há um propósito de Deus para cada um de nós. Para cada um de nós há um propósito de Deus. Mas para que esse propósito se cumpra, nós vamos precisar entender que virão situações. E essas situações que muitas das vezes nós trazemos para o nosso pessoal, que a gente acha que é para nos matar, que é para nos ferir, que é porque não gosta, que é porque não quer que a gente avance, não. Muitas das vezes, na maioria das vezes, são situações para nos impulsionar a chegarmos aonde Deus já determinou. Aí a gente traz para o nosso pessoal e a gente fica com raiva, a gente fica ressentido, a gente quer pagar com a mesma moeda, a gente não entende que há um propósito
o Senhor continua comigo. Porque ainda que eles tramassem, eles pegaram José, irmãos, eles arrancaram a túnica, sujaram aquela túnica de sangue. Interessante que arrancaram a túnica, mas a unção e a presença de Deus permaneceu sobre a vida de José. Muitas das vezes tem pessoas que vão achar que pelo fato de estar nos fazendo mal, a unção, a presença do Espírito Santo de Deus, a autoridade, o temor que nós temos vai ser levado. Não, irmão, pelo contrário, nós vamos permanecer na posição a qual Deus tem nos colocado. Porque ainda que ele pudesse ter passado por aquela situação com seus irmãos, mas foi os irmãos, havia um propósito de Deus. Se não fosse com os irmãos, seria de uma outra maneira, mas teria que se cumprir o propósito de Deus. Ainda que o pai não soubesse, ainda que os irmãos não soubessem, eu costumo dizer que a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer que é necessário um escândalo. É a Bíblia que diz. Mas precisa vir por cada um de nós? Eu acredito que não. O escândalo precisa vir pela nossa vida? Precisa vir por essa igreja? Não. Agora, quem quiser trazer o escândalo, que traga. É necessário, a Bíblia diz que é. Mas precisa vir pela minha vida? Precisa vir pelas nossas vidas? Não. A gente vai ter prudência, a gente vai vigiar, a gente vai pedir a misericórdia de Deus para que a gente não traga escândalo para a palavra, para o nosso Deus que é fiel, para o nosso Deus que é soberano. Então, os irmãos, eles foram com raiva, com ressentimento, com inveja, porque a Bíblia está falando que eles invejavam o que estava sobre a vida desse menino, porque ele tinha sido separado. E muitas das vezes a gente até questiona, porque a gente não quer, a gente não escolheu ser separado por Deus para uma obra, para uma missão. Quantas das vezes eu lembro que no meu documento falou assim: eu não quero, né? Eu tenho 6 irmãos, por que tem que ser a mim? Né? A gente retruca, a gente briga, mas depois a gente começa a entender que há um propósito de Deus na nossa vida. E José, ele não entendia qual era o propósito de Deus. Ele sonha, ele tem os sonhos dele, sonho de que ele estava numa posição de autoridade, mas para que pudesse se cumprir aquele sonho, aí vinham as lutas e adversidades, viriam as perseguições. E a perseguição de José começa dentro da casa dele com seus irmãos, sendo impulsionado a persegui-lo, sendo impulsionado a chegar o momento deles quererem matar aquele menino. E era irmão, vamos matar ele. Não, aí resolve, não vamos matar, até porque não iriam matar, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Vamos lançar ele, vamos vender ele. E assim o fizeram. E o interessante é que a gente vai vendo que quando eles fazem tudo isso, eles levam, olha como que muitas das vezes, né, o ressentimento e a mágoa vai nos levando para caminhos, como a Bíblia diz, que é de morte. Porque o seu pai já era um idoso, ele já era um ancião. E eles tiveram a coragem de sujar aquela túnica de sangue e levar para o seu pai. Ali eles não pensam, olha como que muitas das vezes o inimigo da nossa alma toma a nossa mente. Porque aí quando eu lembro disso, eu lembro de Davi segundo o coração de Deus, o que ele fez. Um homicídio para cobrir um adultério. Um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz, que comete um homicídio para cobrir um adultério. Não era qualquer pessoa. É por isso que precisamos vigiar. A Bíblia diz: aquele que acha que está de pé. Irmãos, se estamos de pé, a misericórdia de Deus. Nós estamos de pé, não é para estar apontando, não é para estar falando mal de ninguém, não é para estar falando coisas que muitas das vezes nós não entendemos. É melhor guardarmos no nosso coração do que começarmos a falar coisa que vai entristecer o Santo Espírito de Deus. E aí a gente vê José vivendo essa situação e aqueles filhos tendo a coragem de chegar até o pai com aquela mentira, irmãos. A mentira vem do diabo. Um homem ancião, já um senhor, para falar aqui, ó, nós achamos a túnica dele. Ele foi comido por um animal feroz. Não tinha corpo, não tinha nada. Imagine aqueles 11 irmãos vendo aquele pai chorando
E todo mundo ali, ó, todo mundo junto e misturado, concordando com a mentira. Eu acredito, conjecturando, que eles não tiveram paz mais. Mas ninguém teve como denunciar. Ficou os 11 ali, sustentando aquela mentira, vendo um pai idoso chorando a morte de um filho, sem poder sepultar, porque não tinha corpo. E eles sustentando aquela mentira. Eu acredito que eles tiveram uma vida, mas uma vida sem paz. Eles não tinham matado José, eles tinham vendido José. Eles não sabiam o que tinha acontecido com José. José poderia ter sido morto na trajetória. Eles não sabiam o que estava acontecendo, Deus sabia. E Deus permitiu com que o servo dele, Jacó, vivesse aquele luto com o filho vivo. E o interessante é que os anos foram se passando e eles sustentando aquela mentira. Aí a gente entende o grau de perversidade quando nós nos deixamos levar por aquilo que o adversário vai sugestionando na nossa mente. Irmãos, eu costumo dizer que a nossa mente é o nosso pior inimigo. Porque a gente começa a achar, fulano não gosta, fulano está com raiva, fulano está me perseguindo, fulano está me invejando. E a gente não lembra que tem um Deus que não dorme, que cuida de cada um de nós. Tem pessoas que ficam fixadas naquilo. Tem pessoas que tudo é perseguição, que tudo é inveja, que tudo é macumba, que tudo é feitiçaria. Esquece que o Deus vivo é poderoso para nos guardar. E vive o tempo todo assim, se acha a última bolacha do pacote, que acha que tudo é direcionado a ele ou a ela. Irmãos, está repreendido, a gente tem que ter maturidade. A gente está vendo aqui nessa manhã o que José precisou passar. Dentro da casa dele havia um propósito de Deus, um propósito maior. E ele foi o escolhido. E eu acredito que se nós estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu a cada um de nós para um propósito, para uma obra, para um chamado, para um ministério, para que o nome do Senhor seja glorificado. Jacó guardando no coração, mas sabendo que aquele sonho tinha algo que significava. Muitas das vezes nós estamos vendo o contexto da situação. A gente entende que é algo que o Senhor quer falar. Eu costumo dizer que tem coisas, irmãos, que eu nem oro a Deus para perguntar se é sim ou se é não. Sabe quando você já tem certeza do que você vai receber de resposta? E você às vezes fica assim, temerosa? Às vezes a pessoa pergunta, e aí, pastora? Eu falei, não, eu nem orei, nem perguntei. Porque se perguntar, às vezes vai vir muito direto e a gente não está pronto para isso. Então é melhor a gente guardar no nosso coração e deixar o tempo de Deus chegar. E deixar com que se cumpra o propósito de Deus. E José, ele foi para lá com a unção e com a presença do Espírito Santo, porque José, ele foi passando as lutas dele naquele lugar, mas a todo tempo a Bíblia vai dizer, mas o Senhor era com ele. Irmãos, em nome de Jesus, não importa o que você esteja passando, o Senhor continua sendo contigo. O Senhor continua sendo com cada um de nós. Não é porque arrancaram a tua túnica, não é porque te lançaram no poço, não é porque te venderam, não é porque estão te caluniando, não é porque estão te perseguindo, que essa unção foi levada também. Não, a unção ela permanece, porque a unção permaneceu. Porque quando José, ele chega no Egito, que ele vai para a casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que tudo que ele colocava a mão prosperava. E o interessante é que quando ele chegou lá, ele foi levantado para organizar, ser o copeiro daquela casa. Ele governava aquela casa. E Deus ia prosperando. E Potifar viu que havia algo. Irmãos, quem tem unção, quem tem presença, quem tem algo diferente, aonde que chegue, pode ser até em Lodebar, um lugar de escassez, um lugar deserto, mas você vai fazer diferença. E aí você precisa entender que também fazendo essa diferença, você vai levantar perseguidores contra a tua vida. Porque as pessoas não vão entender o que
que tem sobre a vida dele? O que tem sobre a vida dela? Por que ela avança? Por que ela vai? Por que vai dando certo? Porque tem uma unção, tem uma presença, e aprove o Senhor te separar para isso. Só que na maioria das vezes a gente fica com medo. Aí a gente deixa, às vezes, de ser usada por Deus, de fazer com perfeição, porque a gente fica com medo de ser perseguido. Se eu fizer direito, meu chefe vai me perseguir. Não, está repreendido. Faça direito, faça com excelência, faça com perfeição. Porque se Deus colocou essa unção sobre a tua vida, faça. Não tenha medo, porque o Deus que está conosco, Ele nos garante. Ele vai guardar, Ele guardou José. Porque primeiro, de imediato, eles falaram, vamos matar ele. E era um irmão dele. Depois, não, vamos lançar ele no poço. Não, depois, vem uma comitiva, vamos vendê-lo. E vendeu. E não sabiam para onde ele foi. E ele foi para um lugar distante. Você imagine um jovem, um adolescente já entrando na juventude, vivendo uma experiência dessa, sendo arrancado do meio da sua família, indo para um lugar de idolatria, que era o Egito, um lugar diferente, um lugar onde ele não conhecia ninguém, um lugar onde ele via todo tipo de deuses naquele lugar. Mas ele chegou ali naquele lugar com essência e com unção para exercer o propósito que estava na vida dele. E o interessante é que mesmo com saudade, que eu acredito que batia a saudade da sua família, batia a saudade dos seus pais, ele não teve mais contato, ele não teve mais como saber o que estava acontecendo, mas ele exercia o chamado dele de governar. Porque quando ele chega na casa de Potifar, ele faz um bom governo. E ali dentro da casa de Potifar, a sua mulher se levanta. Sempre vai ter alguém que se levante, irmão, mas entenda, para se cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Tinha um propósito de Deus. E aí ela começa o quê? Se oferecer para ele. Ele era temente. Quem é temente, aonde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, longe ou perto da nossa família, a essência, o temor vai permanecer. A gente não vai se corromper, a gente não vai se vender, a gente não vai agir. Eu estou aqui tão distante, eu posso, até porque ele estava distante da família dele, mas não de Deus. Deus continuava com ele, a unção continuava com ele, a presença do Espírito continuava com ele. Então ele não aceitou, não se corrompeu, não se preocupou o que iria acontecer, dizendo não para aquela mulher. E aquela mulher insistiu, a ponto de rasgar a roupa dele e acusá-lo que ela tinha sido molestada por ele. Aí mais uma vez José sai daquela posição de governo, daquela casa, que a gente pensa assim, agora tá tudo fluindo, tá tudo dando certo, eu acho que é o meu lugar, eu acho que é aqui que eu tenho que ficar. E às vezes não é, Deus tem coisas maiores, e aí ele sabe que a gente vai se acomodar naquela posição, e aí o Senhor fala, não, eu ainda tenho algo maior para José. Aí José vai para a prisão, e chegando na prisão, o carcereiro vê que tem algo, irmão, não adianta, às vezes a gente quer se esconder. Tem gente que às vezes já chega querendo dar carteirada, tem pessoas que nem precisa. Você não precisa nem chegar dando carteirada. Quem tem unção, quem tem Espírito, vai bater o olho e vai saber que é certo. Aleluia. Às vezes você está ali escondidinha, eu vim para receber. Não, você veio para receber, mas veio para liberar também aquilo que está sobre a sua vida. Não é assim que Deus faz? Aí ele vai para a prisão, e chegando ali na prisão, ele começa a governar também ali na prisão, fazendo um bom trabalho. E passando as experiências dele, passando a prova dele. Mas o Senhor com José. Irmão, Deus não nos abandona, não. Deus não nos abandona, gente. É isso que a gente precisa entender. O problema é que na maioria das vezes a gente deixa entrar para aquilo que é nosso pessoal. Aí a gente começa a ficar raivoso. Ao invés da gente continuar servindo com excelência, a gente começa a fazer tudo de qualquer maneira. No meu lugar não é aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu não fiz nada de errado. Por que eu estou aqui? Que Deus é esse que me abandonou? Porque é assim que a gente fica.
então não vou fazer nada mesmo, já estão me prejudicando, não sei nem se eu vou ficar aqui, não sei nem se eu vou morrer, não sei nem se eu vou ver meus pais, para que eu vou fazer com excelência? Não estou nem ganhando nada para estar trabalhando de graça. Nós não entendemos que dentro de um propósito desse, tem um propósito maior de Deus na vida da gente, para que a gente chegue. E aí a gente vai perdendo. É como se o Senhor preparasse as provas e a gente vai só sendo reprovado. Volta lá para o final da fila. Reprovado. Volta lá para o final da fila. Tem gente que não cansa de ser reprovado e voltar para o final da fila. Não cansa de ser reprovado e voltar para o final da fila. Ele quer nos aprovar. E para nos aprovar, tem momento que a gente vai ter que fingir que é surdo. Tem momento que a gente vai ter que fingir que nós somos cegos. Tem momento que a gente vai ter que fingir como Davi. Davi foi levado para um lugar que ele chegou lá e fingiu que estava doido. Começou a babar, começou a falar alé com creme. Libera esse homem doido. O que ele trouxe esse homem para cá? Esse homem esse homem não traz risco nenhum para cá. E ele foi liberado. Irmãos, em nome de Jesus, tem um Espírito Santo de Deus, que a Bíblia vai dizer que o temor a Ele é o princípio de toda a sabedoria. Irmãos, quem tem temor a Deus tem sabedoria. Tem sabedoria que na hora você tem tudo para você revidar. Aí você dá uma de doida. Aí você ganha dos céus. Ganhe dos céus, irmãos. Mas a gente prefere ganhar na terra e perder aquilo que vem dos céus para a nossa vida. A gente perde no ato. Porque a gente não consegue entender que tem alguém nos observando de cima, acima de nós, querendo ver. Agora eu quero ver de que maneira vai se comportar, de que maneira vai agir. Irmãos, a todo tempo, Jesus está com o olhar dele sobre cada um de nós, nos observando. E na maioria das vezes estamos sendo reprovados porque a gente quer pagar com a mesma moeda, quer dar o troco. E a gente esquece que tem um Deus que diz na palavra que Ele é justiça. Mas a justiça não cabe a mim, cabe a Ele. E Ele é justo. Ele é o justo juiz. E José está ali vivendo as experiências dele, mas trabalhando com excelência. Irmãos, a pior coisa, para mim, no meu entendimento, é quando às vezes acontece alguma coisa com a gente, né, no pessoal, né, no pessoal que eu falo assim, naquilo que é meu natural, e eu transfiro para aquilo que é de Deus, que não tem nada a ver com isso. Não vou fazer direito, não vou fazer por excelência, não vou fazer porque estão me maltratando. Não, irmão, é para Deus. Senhor, eu estou fazendo para Ti, para o Senhor, Seu nome ser louvado, ser glorificado. A gente não está fazendo nada para o homem, não. Claro, se você está ajudando alguém, esse homem, ele está tendo mérito também. Mas você acha que Deus não vai cobrar dessas pessoas, irmãos? Você acha que Deus não está vindo? Aí a gente abre a mão de fazer com excelência, de servir para Deus. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Irmãos, no começo da minha caminhada, onde eu falo que naquela época o Senhor me usava muito mais. Eu vivi foi muitas situações, irmãos. E às vezes as pessoas falavam assim: como que você está naquele lugar? Como que você está sendo aproveitada naquele lugar? Como que a pessoa está te lesando? Como que a pessoa está te enganando? Mas havia um propósito de Deus. Eu estava sendo preparada. E para nós sermos preparados, irmão, não vem coisa fácil, não vem chumbo grosso mesmo. Ah, mas você está sendo enganada. Ah, mas estão te lesando. Eu estava sendo preparada. E enquanto Deus não falou, acabou, eu permaneci. Era um preparo de Deus. Tinha hora que eu não entendia. Tinha hora que eu falava assim: mas por que tem que ser dessa maneira? Me dá suporte, me dá força, me dá graça. Mas era um preparo de Deus. Preparo de Deus, irmãos, não é com ninguém muitas das vezes batendo nas tuas costas, te elogiando, não. É muitas das vezes você fazendo a coisa certa e vindo pedradas. Mas é um propósito de Deus. Porque a gente cresce assim. Aí a gente vai sendo formada por Deus. A gente vai sendo formado, a gente vai tendo um caráter de Deus, porque precisa ter um preparo. Hoje não, o que a gente vê? Muitas pessoas chegam numa igreja, se converte, 1 ano de conversão, já é missionário, já é pastor, já é evangelista. Isso é um erro.
pessoas. E às vezes a pessoa está cheia do primeiro amor, já recebe. Porque às vezes tem lugar que se você falar que não, que você acha que não é no tempo, você ainda é mal vista, não quer nada, não quer fazer nada, não quer responsabilidade. Não, irmãos. A gente precisa ser preparada por Deus. E José, ele estava sendo preparado por Deus. E o interessante é que José, ele foi arrancado. Aí a gente lembra de Daniel. Os amigos de Daniel foram levados cativos, foram para a Babilônia, foram arrancados do meio da sua família. Amo muito aquela menina na casa de Naamã, que foi tirada também cativa e que ali evangelizou. É entendimento. É entender que se o Senhor está permitindo algumas situações, entenda que é preparo para a tua vida, para que você chegue mais além, para que se cumpra o propósito de Deus, seja na tua vida natural e na tua vida espiritual também. Porque dá para trabalhar os dois juntos, quando a gente tem o equilíbrio, que a gente sabe, a gente quer servir a Deus, mas a gente precisa trabalhar. A gente quer se formar, a gente quer ser abençoado também na nossa vida particular. E dá para trabalhar os dois juntos. É só sermos saudáveis, que aí dá para conciliar uma coisa na outra. Então, quando a gente entende, a gente não leva para o nosso pessoal. A gente não fica com raiva. Aí, às vezes, eu me aborreci. Eu sei que eu estou na escala, eu estou aborrecida. Eu venho, mas venho com raiva, porque eu estou aborrecida. Como é que a gente vai vir fazer alguma coisa para Deus com raiva? Aborrecida, irmão. Você acha que Deus vai receber o nosso louvor e a nossa adoração? O Senhor diz, irmãos, até para a gente se assentar na mesa, a gente tem que acertar com os nossos irmãos. E às vezes a gente está na mesma congregação. Chega o momento da ceia, mas um está bicudo, outro está de cara feia, um fala, outro não fala. Meu Deus do céu, gente. Eu fico me perguntando, que evangelho é esse? Irmãos, eu glorifico a Deus tudo que eu precisei passar. E eu sei o que eu precisei passar. Porque se a gente não passa, quando você chega numa responsabilidade, você não consegue exercer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque você não passou pelo processo. E na maioria das vezes, a gente quer ir o quê? Por atalhos. Eu falei até essa semana retrasada, falando com o Davi, lá do quartel. Porque às vezes a gente quer de um jeito. A gente quer, mas Deus quer do outro. Aí a gente quer entrar por atalhos. Mas aí a gente vê que não dá certo. Você vai até entrar por atalhos, mas aí não vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Entrou pelo atalho para sair da escala, porque hoje ele está lá no quartel hoje. Não queria, mas tem que estar. Ele escolheu essa profissão. Aí entrou por uns caminhos, achando que ia dar certo para fugir do plantão. Não fugiu, não conseguiu. Falei, sabe o que é isso? É querer entrar por atalhos, não querer ir pelo processo. Passa no teu processo, irmãos. Entenda que Deus tem um propósito na nossa vida. Entenda que Deus tem muito mais. Na maioria das vezes nós nos acomodamos. Tá bom até aqui. Tá bom para você, para Deus não tá. Deus quer mais. Deus sabe que tem mais de você. Deus quer tirar mais da gente. Sabe aquele momento Getsêmani de Jesus? Ali naquele lugar que simbolizava a prensa? Porque Getsêmani, onde ele chorou, onde ele transpirou sangue, era um lugar que significava uma prensa. Era um lugar onde tinha aqueles aparelhos onde preparava a azeitona para tirar o azeite. E tem momentos que a gente se sente dentro de uma prensa. E é o Senhor tirando o melhor de nós, irmãos. Porque o Senhor sabe que em cada um de nós tem algo de melhor, irmãos. E muitas das vezes, para esse de melhor se apresentar, a gente precisa ser espremido. A gente precisa passar pelo funil de Deus, a peneira de Deus. E a gente passa, a gente geme, a gente chora. Mas nós passamos para que o nome dele seja glorificado. Que nessa manhã entenda, os sonhos de José eram sonhos de coisas grandes. Se Deus tem te dado sonhos, se Deus tem plantado algo no teu coração de coisas grandes, não tenha medo, mas entenda. Você vai passar pela prensa, você vai passar pela peneira. Tem hora que é o escovão mesmo que vem. Esse escovão vem limpando. E vem tirando de nós aquilo que temos de melhor. E que nessa manhã você entenda, você pode ter todo tipo de rótulo com a nossa caminhada, mas entenda que tem algo de bom na sua vida. Pode ninguém ter visto, ninguém ainda enxergou,
Deus já viu, Deus já enxergou, e é por isso que Deus tem te atraído. Porque na maioria das vezes ninguém consegue enxergar o que tem de bom em nós, mas graças a Deus que esse Deus que é soberano, que é poderoso, Ele fala, eu conheço. Aleluia. Eu sei o que tem ali, eu sei o que eu posso extrair dali, e é Ele e é ela que eu vou pegar, e vou fazer a minha obra, e nós seremos aprovados por Deus, e nós chegaremos, porque aos 30 anos, José ele sai aos 17 da presença dos seus pais, da sua família, vai para o Egito, e aos 30, ele é levantado como governador. Aleluia. E ele é levantado para tirar a família dele da escassez, para ir para o Egito, para ser cuidado por ele como governador. O pai que achou que o filho estava morto, um homem de Deus, Jacó, teve o privilégio de rever o seu filho. Jacó teve o privilégio, antes de morrer, de liberar a bênção para os seus 12 filhos. Jacó não sepultou nenhum filho dele. Ele teve o privilégio de ser um homem abençoado, de antes de partir, poder liberar a bênção para os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. José foi levantado como governador, para governar. E aí José casou, teve filhos, reveu seus irmãos, e quando seus irmãos chegou até ele, o que eles fizeram? Se inclinaram para ele. Aleluia. O sonho, a promessa se cumpriu. Em nome de Jesus. Tem sonhos na tua vida, tem promessas na tua vida que irão se cumprir. Mas para se cumprir, você vai ter que entrar dentro desse propósito. E você vai deixar com que Deus, porque não é diabo não, irmãos. Que eu acredito que a gente não está dando legalidade mais para o diabo, está fazendo graça não. Ele se levanta, mas ele vai continuar caindo. É Deus mesmo tratando com cada um de nós. É Deus nos preparando para coisas grandes. É Deus que já preparou uma cadeira para que você se assente. Vamos nos colocar de pé e que nessa manhã se assente à mesa. Irmãos, dia 12 de outubro nós teremos o batismo. Já está tudo organizado, já está tudo preparado. A missionária Leni já está dando estudo e está sendo bênção, irmão. São 11 pessoas que vão se batizar. E a gente precisa entender, irmãos, que o batismo é uma das ordenanças que Deus deixou, o batismo e a Santa Ceia. Então eu acredito que chega um momento que a gente tem que tomar essa decisão. Achar que vai estar pronto, não estamos prontos nunca. É decidir passar pelas águas, é decidir querer se assentar à mesa do Senhor, porque as ordenanças que Deus deixou. E quando a gente começa a entender essa palavra, eu costumo dizer que a gente começa a querer fazer as coisas corretas como Deus está nos ensinando. Que nessa manhã, se você está em comunhão com Deus, se você já passou pelas águas, se assente à mesa. A maioria das vezes, eu não vou ceiar, me aborreci, briguei, tive uma semana. É isso que o diabo quer, irmãos. A gente tem momentos de oração, de se arrepender para se assentar à mesa com Deus. A gente se assenta à mesa com o Senhor uma vez no mês. Segundo domingo a gente faz a ceia do Senhor, como o Senhor deu como direção. Se assente à mesa. É um privilégio estarmos aqui. É um privilégio reconhecermos que esse Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia por amor a cada um de nós. Olha o que José precisou passar, mas havia um propósito, irmãos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está vivendo uma calúnia. Eu não sei se você foi lesado em alguma coisa. Eu não sei se você está se sentindo rejeitado. Tem tantas coisas que a gente vive, mas traga para a tua vida como um propósito de Deus, porque o Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor diz que Ele não nos dá nada que não possamos suportar. Se é essa situação que Ele está permitindo, Ele sabe, porque Ele te conhece, eu não conheço. Ele conhece as tuas estruturas. Tem situações que a gente vive, ou que a gente já viveu, que hoje a gente fica pensando, como que eu sobrevivi? Como que eu consegui continuar
Isso são experiências para que você entenda que você já viveu algumas situações, você sobreviveu, você passou, você continua confiando nesse Senhor. Então, esse Senhor continua o mesmo. Hoje você pode estar vivendo uma luta diferente, mas lembra que o mesmo Deus que já te deu vitória em outras lutas, escapes, livramento, Ele também vai trabalhar em você para que você passe por esse momento glorificando a Deus, reconhecendo que Ele não perdeu o controle da sua vida. Vem, diaconisa Joelma, presbítero.